Seitas são grupos religiosos ou espirituais que se desviam das crenças e práticas das tradicionais religiões estabelecidas, frequentemente seguindo o líder carismático. Essas organizações muitas vezes oferecem uma sensação de comunidade e pertencimento, prometendo respostas e soluções para as questões existenciais e espirituais que muitas vezes são difíceis de encontrar na sociedade convencional. As seitas podem variar amplamente em suas doutrinas, rituais e estruturas organizacionais, mas tendem a compartilhar características comuns, como um forte sistema de crença central, práticas exclusivas e muitas vezes um isolamento do resto da sociedade. A adesão a uma seita pode resultar em um compromisso significativo por parte dos membros, que muitas vezes dedicam tempo, recursos e energia para seguir os ensinamentos e cumprir com as expectativas do grupo. Entender o funcionamento e a dinâmica das seitas é essencial para explorar como eles impactam a vida dos seus seguidores e da sociedade em geral. No dia 10 de fevereiro de 2022, a escritora de mangás Mariko Kikuchi enfrentou censura da renomada editora japonesa Shueisha, a mesma que publica Naruto, One Piece e Jujutsu Kaisen. Seu mangá, Uma Vida Caseira com Deus, Nossas Infâncias Nascidas na Religião, foi removido da plataforma da editora. Motivo: alegações da seita religiosa Happy Science de que o mangá era ofensivo e espalhava informações distorcidas e mentirosas sobre a organização. Mas quem é essa seita poderosa o suficiente para censurar uma obra da maior editora do Japão? Hoje, vamos desvendar tudo sobre a Happy Science, seus fundadores, suas crenças, suas influências e, é claro, seus exageros. Takashi Nakagawa mais tarde mudaria seu nome para Ryuho Okawa. Nasceu em 7 de julho de 1956 na cidade de Yoshinogawa, no Japão. Filho do consultor agrícola e redator de jornais Saburo Yoshikawa e de Kimiko Nakagawa. Ele também tinha um irmão mais velho, Tsutomu Nakagawa. Okawa afirma ter vindo de uma família religiosa. Seus pais acreditavam tanto no Deus cristão quanto nos ensinamentos budistas. Desde criança, ele dizia acreditar em espíritos, almas e vida após a morte. Criado num lar rigoroso e tradicional, a família de Okawa não era rica, mas também não passava necessidades. O pai de Okawa, Saburo Yoshikawa, foi a maior influência em sua vida. Apesar de não ser muito religioso, Saburo inspirou Okawa espiritualmente. Posteriormente, o pai de Okawa se tornou aficionado por religião e espiritualidade, estudando cristianismo em uma igreja católica e participando da seita Seichonoren. Logo depois, ele se tornou seguidor de Shinji Takahashi, líder da Godlight Association, e serviu como conselheiro da Happy Science nos primeiros anos da seita, por volta de 1986. Okawa e seu irmão foram pressionados a estudar intensamente, recebendo aulas em casa sobre a Bíblia, práticas do Zen budismo, filosofia kantiana e até marxismo. Embora Okawa não fosse um aluno exemplar na escola, ele sempre sonhava em se tornar um acadêmico ou um diplomata, desejando discutir suas ideias sobre espiritualidade ou conhecer novas culturas ao redor do mundo. Em 1976, Okawa ingressou na Universidade de Tóquio para estudar artes liberais. Na faculdade, ele não se destacava socialmente, sendo considerado um desajustado pela sua obsessão com a espiritualidade. Em 1977, no segundo ano da faculdade, ele começou uma rotina inspirada em Immanuel Kant, com caminhadas diárias, banhos termais, leituras e estudos filosóficos, onde pouco tempo depois se formou em ciências políticas e entrou na faculdade de Direito, mas pausou os estudos por um ano para trabalhar na Toyota, se formando apenas em 1981. Em 23 de março de 1981, Okawa afirma ter entrado em seu estado de Buda, supostamente encarnando o espírito de Nikko Shonin, um antigo sacerdote budista. Ele diz que, sob possessão espiritual, escreveu boas notícias em um papel e iniciou uma comunicação com os espíritos, incluindo o famoso monge budista Nichiren. Segundo Okawa, Nichiren o orientou a amar o próximo, alimentar o próximo e perdoar o próximo. Fundamentos esses que Okawa usaria para criar a Happy Science posteriormente. Em junho de 1981, Ryuho Okawa afirma ter encarnado o espírito de Shinji Takahashi. Ele disse que seu destino era fundar uma nova religião. Ao ouvir isso de Okawa, seu pai se mudou de volta para Tóquio para se tornar um dos primeiros seguidores de Okawa. Nos meses seguintes,
antes, Okawa diz ter encarnado outros espíritos de líderes religiosos e personalidades históricas, como Kukai, Shinran, Confúcio, Jesus Cristo, Moisés e Nostradamus. O pai e irmão de Okawa começaram a gravar essas encarnações. As gravações mostram supostas entrevistas em que Okawa, atuando como um médium, respondia às perguntas de seu pai feitas aos espíritos encarnados. Essas entrevistas foram transcritas, traduzidas e espalhadas para diversos idiomas e posteriormente publicadas nos materiais da Rap Science. Para provar ao público a existência do mundo espiritual, Okawa publicou uma série de mensagens espirituais de vários espíritos compilados em livros, todos creditados pelo pseudônimo do seu pai, para que a teoria de Okawa não fosse descoberta pelos seus empregadores na empresa onde trabalhava. O primeiro livro, As Mensagens Espirituais de Nichiren, foi lançado em 15 de agosto de 1985. As duas mensagens espirituais, O Grande Aviso de Alá e As Terríveis Revelações de Nostradamus, foram publicadas no início de 1991 e se tornaram best-sellers no Japão. Após 1991, quase todos os livros de mensagens espirituais foram descontinuados, exceto pelas mensagens de Buda. Inicialmente, Okawa instruiu seus leitores a não permitirem que estrangeiros lessem essas mensagens espirituais e não as traduzissem os textos para inglês, chinês ou coreano. Ele dizia que os estrangeiros não deveriam saber sobre as mensagens até que chegasse o momento certo, e que propagá-las ao exterior só aumentaria o medo. No entanto, existia outra razão para essa restrição. Acredita-se que Okawa desencorajou a disseminação das mensagens fora do Japão porque elas continham uma grande quantidade de plágio, e isso poderia gerar desconfianças e críticas no cenário internacional. Okawa não apenas afirmou ser uma reencarnação de Buda, mas também a encarnação de um ser espiritual mais elevado chamado Elkantarya. Segundo Okawa, essa revelação lhe foi feita pela consciência do próprio Gautama Buda. Essa revelação o convenceu de que sua missão era espalhar a verdade na Terra. Essa crença em Elkantarya foi um marco na trajetória de Okawa e na formação da Rap Science. Ele acreditava que estava destinado a guiar a humanidade para uma nova era de espiritualidade e esclarecimento. Em agosto de 1982, ele foi enviado para treinamento na sede da empresa que trabalhava nos Estados Unidos. Durante esse período, ele fez um curso de inglês e estudou finanças internacionais na Universidade de Nova York. No entanto, ele abandonou a universidade após sentir o complexo de inferioridade ao ver um colega de classe taiwanês que falava inglês fluentemente. Foi nessa época que Okawa disse ter experimentado seu segundo estágio do estado de Buda. Seu complexo de inferioridade desapareceu quando ele pensou no conhecimento que obteve ao supostamente ter lido mais de 3.000 livros. Em 1983, ele retornou a Tóquio e foi designado para a empresa para trabalhar nas negociações com os bancos. Em 1985, Okawa afirmou que havia lido mais de 4.000 livros e que seu complexo de inferioridade se transformou em um sentimento de superioridade. Okawa ganhou uma certa reputação no trabalho, com diversos rumores sobre suas alegações de ver espíritos possuindo pessoas e se oferecendo para exorcizá-los. Em junho de 1986, Okawa afirmou que os espíritos superiores sugeriram que ele se demitisse para dedicar sua vida exclusivamente à espiritualidade. E no dia 15 de julho, ele se demitiu do seu cargo na empresa e fundou o Instituto de Pesquisa sobre a Felicidade Humana. Foi então que ele abandonou seu antigo nome Takashi Nakagawa e adotou o nome Ryuho Okawa. Em 6 de outubro de 1986, Ryuho Okawa abriu o primeiro escritório do seu instituto de pesquisa em Tóquio. A princípio, a organização se apresentava como um grupo de estudos, composta por leitores e simpatizantes das obras espirituais de Okawa, que eram eles amigos e conhecidos de Okawa. Embora a organização começasse de forma modesta, com foco no estudo e na discussão das obras espirituais de Okawa, havia a intenção de evoluir para um grupo religioso mais formal. Em 23 de novembro de 1986, Ryuho Okawa deu seu primeiro sermão para cerca de 80 pessoas em Tóquio. Essa data na Rap Science é conhecida como o dia da primeira volta da Roda do Dharma.
Esse primeiro sermão não apenas solidificou sua posição como líder espiritual, mas também estabeleceu uma base sólida para a expansão do seu movimento. O termo primeira volta da roda do Dharma refere-se à disseminação inicial dos ensinamentos espirituais de Okawa, que visavam trazer uma nova era de iluminação e espiritualidade. Em março de 1987, Ryu Okawa deu sua primeira grande palestra pública, intitulada Os Princípios da Felicidade, para um público de cerca de 400 pessoas. Esse evento foi um marco significativo na expansão da Happy Science. Durante a palestra, Okawa disse ser um profeta, diferenciando-se dos médiuns ao afirmar que, enquanto os médiuns não podiam ouvir a voz de Deus, os profetas podiam. Ele explicou que a tarefa de um profeta é ouvir e espalhar a palavra de Deus. No entanto, mesmo com essas afirmações, Okawa continuava a apresentar sua organização somente como um grupo de estudos, evitando a caracterização formal de um grupo religioso. Em junho de 1987, uma nova série de livros de Ryu Okawa foi lançada. Os 3 primeiros livros, As Leis do Sol, As Leis Douradas e As Leis da Eternidade, foram publicados entre junho e outubro e são considerados os textos doutrinários fundamentais da seita. Esses livros são conhecidos coletivamente como a Trilogia da Salvação e foram apresentados como as revelações finais de Buda. Esses livros ganharam adaptações bastante peculiares em filmes de anime, dirigidos por Takaaki Ishiyama, um diretor que, embora não tenha uma carreira tão relevante fora do Japão, tem alguns créditos na direção de alguns episódios de One Piece e Log Horizon. O anime As Leis do Sol chegou a ser dublado em português e pode ser encontrado no canal do YouTube da sede da Happy Science no Brasil. Esses animes são conhecidos por serem bastante bizarros e viajados, com cenas como a do Buda original resistindo aos pecados da carne, que é frequentemente postada por adolescentes com fotos de santos católicos no TikTok. Os prazeres da carne só trazem dor e sofrimento. A verdadeira felicidade não está nos prazeres. Demônio. Vocês são as filhas de Mara. Mesmo em vocês deve haver a luz dos anjos. No entanto, esqueceram-se disso. São dominadas pelos desejos e praticam o mal. E é por isso que sofrem no inferno. As Leis do Sol é o livro em que Okawa explica seu próprio ponto de vista e seus ensinamentos. Este livro contém o núcleo da doutrina da Happy Science e é considerado o ponto de partida de seu movimento de salvação. As Leis Douradas são dedicadas ao tempo e à história em relação à verdade, e as Leis da Eternidade concentram-se na estrutura do mundo espiritual. Cada livro da trilogia tem um subtítulo que menciona o Shaka Buda, e esses subtítulos foram alterados nas edições futuras, seguindo as mudanças na doutrina da Happy Science. No final de 1989, Ryu Okawa afirmou ser uma encarnação de Buda com a publicação do livro O Renascimento do Buda. Isso levou seus ensinamentos a serem reinterpretados como budistas. O público de Okawa cresceu rapidamente de 400 pessoas em 1987 para 10 mil pessoas até 1990, e possibilitou a sede da Happy Science ser movida para um dos edifícios comerciais mais caros de Tóquio, em Kyoicho, perto da principal área política e comercial da cidade. Em 7 de março de 1991, o grupo de estudos de Okawa obteve status legal como uma organização religiosa através das leis das corporações religiosas do governo de Tóquio, e o nome da organização foi oficialmente alterado para Happy Science. Naquele ano, a Happy Science iniciou festividades em grande escala. Uma delas foi a festa de aniversário de Okawa, em 15 de julho de 1991, realizada na Arena Tokyo Dome, diante de 50 mil pessoas, incluindo a mídia japonesa. Okawa declarou ter pelo menos 1,5 milhão de seguidores e revelou sua verdadeira identidade como El Cantare, o grande espírito do grupo espiritual terrestre, também conhecido como Buda de Mahayana. É possível observar que a liderança de Okawa se alinha à teoria da autoridade carismática de Max Weber. Okawa é visto como um líder carismático
devido à crença de seus seguidores em suas características sobrenaturais. Sob sua liderança, a Rap Science passou por várias mudanças em projetos, doutrinas e equipe. Essas mudanças constantes são vistas como estratégia para manter Ogawa no poder, protegendo da vulnerabilidade causada pela descrença, rotinização ou dissidentes, conforme argumenta o sociólogo Roy Wallace. Desde a sua fundação, a Rap Science tem uma organização semelhante a uma empresa tradicional. Os títulos dos cargos são semelhantes a uma empresa, com Ogawa inicialmente sendo chamado de coordenador. Em janeiro de 1997, com o projeto Nova Esperança, o título de Ogawa mudou para presidente, e os membros começaram a o chamar de presidente mestre. A organização inclui um conselho de administração e chefes de divisão, com filiais no Japão e no exterior, cada uma gerida por um gerente de filial. Os escritórios da Rap Science em Tóquio se assemelham a escritórios corporativos, com equipamentos de telefone, fax, arquivos, computadores. Apesar dos funcionários serem renunciantes que abandonaram suas vidas comuns e acabaram passando por uma superexploração do trabalho por passar muito tempo no ambiente da empresa. Ogawa é a principal figura de culto na Rap Science. Sua adoração proporciona aos seguidores conforto, energia, coragem, esperança, firmeza e uma sensação de serem guiados e cuidados. Segundo Ogawa, El Cantare escolheu encarnar no Japão porque lá todas as civilizações se fundem, alinhando-se com a visão de William Gibson em sua literatura cyberpunk, onde uma hegemonia japonesa mundial transformaria todas as cidades em uma versão de Tóquio. Quando as civilizações coexistem harmoniosamente, o elemento da utopia será realizado. Portanto, o Japão é o lugar ideal para Ogawa liderar um movimento utópico que trará uma nova era no século XXI. Como Ogawa se identifica tanto como Buda quanto como El Cantare, ele se enquadra nos dois tipos de profeta descritos pelo sociólogo Max Weber, o tipo exemplar e o tipo emissário. Como Buda, ele desempenha o papel exemplar, guiando as pessoas à iluminação por meio de uma vida exemplar. Como El Cantare, ele cumpre o papel de emissário, declarando suas demandas e fornecendo esperanças de salvação para o mundo. Shoko Asahara foi o fundador do controverso grupo religioso Aum Shinrikyo, também conhecido como Aleph ou a Verdade Suprema. Ele foi o principal responsável pelo ataque com gás sarin na região metropolitana de Tóquio no dia 20 de março de 1995. Matou 13 pessoas e deixou mais de 6.000 pessoas feridas. Antes dos atentados e dos crimes cometidos por Asahara, Shoko Asahara e Ryuho Ogawa alcançaram o status de religião legal para suas organizações quase na mesma época. Ogawa era um grande crítico das ideias de Asahara, e essa crítica gerou rivalidade entre as duas organizações. Ogawa chegou a chamar Asahara de sapo, referindo-se aos atos de yoga aquáticos de Asahara. Em resposta, Asahara criticou Ogawa por não ter passado por treinamento ascético e por falta de conhecimento doutrinário. Em 1991, quando a Rap Science estava sob fortes críticas públicas, o acadêmico Hiroshi Shimada parecia favorecer a Aum Shinrikyo por causa do treinamento ascético e do conhecimento doutrinário de Asahara. Ogawa foi criticado por ter pouco conhecimento dos seus próprios ensinamentos e por supostamente falsificar suas mensagens espirituais. Asahara publicou um livro zombando do conhecimento superficial de Ogawa sobre o budismo. Após isso, a Rap Science e a Aum Shinrikyo foram convidadas para um debate ao vivo na televisão, mas Ogawa recusou-se a participar. A hostilidade culminou em uma tentativa de assassinato de Ogawa por membros da Aum Shinrikyo em fevereiro de 1995. Os membros tentaram matar Ogawa colocando o agente nervoso VX no sistema de ar-condicionado do seu carro, injetando com uma seringa sem agulha, e a tentativa acabou falhando por algumas razões desconhecidas. E em consequência dos ataques e dos crimes cometidos por Shoko Asahara foi executado por enforcamento em uma prisão em Tóquio, no dia 6 de julho de 2018. Em setembro de 2008, Ryuho Ogawa deu uma palestra na filial de Nova York da Rap Science, a qual ele afirmou o poder político da sua organização. Ogawa disse: "A Rap Science é a religião mais poderosa e mais famosa do Japão. Eu precisei de apenas 20 anos para conseguir isso. O primeiro-ministro me pediu conselhos pela primeira vez em 1988. Depois disso, tivemos o primeiro-ministro Miyazawa, que era membro da Rap Science. E depois disso, produzimos muitos outros primeiros-ministros
ministros e ministros. Então, me tornei um dos fazedores de reis mais influentes do Japão. O primeiro-ministro japonês, Sr. Aso, visitou recentemente a Rap Science e eu dei a ele uma estratégia para se tornar o primeiro-ministro do Japão. O Sr. Asa aprendeu muito comigo e tornou-se o primeiro-ministro e veio a Nova York para discussão na Assembleia das Nações Unidas. E tudo isso foi baseado apenas no que eu disse a ele. Portanto, sou um dos fazedores de rei do Japão. Posso escolher o primeiro-ministro japonês e posso fazer com que um primeiro-ministro renuncie em um mês. Um segredo oculto do Japão. A Rap Science é a potência mais influente do Japão. Portanto, se o presidente americano não conseguir realizar alguma política diplomática, basta perguntar-me e eu poderei realizá-la dentro de uma semana ou mais. É um segredo escondido. No Japão, a religião tem mais poder do que a política. Poucos meses depois, Okawa anunciou a fundação do Partido da Realização da Felicidade, o braço político da Rap Science. Em 23 de maio de 2009, o partido foi formalmente fundado com o Jikido Aeba como líder. O partido foi criado em antecipação às eleições gerais japonesas de 2009, realizadas em 30 de agosto de 2009. Com orientação religiosa, conservadora e de extrema direita, o partido geralmente evitava referências diretas às ideias religiosas da Rap Science em suas campanhas e discursos. A esposa de Okawa, Kyoko Okawa, tornou-se líder do partido em 4 de junho de 2009. Em 22 de julho, Okawa foi nomeado como presidente do partido. Nas eleições gerais daquele ano, o partido apresentou 337 candidatos em 288 dos 300 círculos eleitorais do Japão. Esse número de candidatos rivaliza apenas com dois principais partidos da época, o Partido Democrático do Japão e o Partido Liberal Democrático. No entanto, o partido não conquistou nenhuma cadeira, obtendo pouco mais de 1 milhão de votos, o que representava 1,4% dos votos expressos. Isso contrastava com a afirmação de Okawa de que a Rap Science tinha cerca de 10 milhões de membros. O partido também concorreu sem sucesso às eleições para a prefeitura de Sendai em 2009. Kyoko deixou o cargo de líder do partido em 29 de julho, tornando-se chefe do departamento de publicidade antes de renunciar ao partido em 15 de agosto. Okawa renunciou ao cargo de presidente em 12 de setembro, resultando em uma mudança nos principais funcionários do partido. Em maio de 2010, o Partido da Realização da Felicidade ganhou seu primeiro assento na Câmara dos Vereadores, quando Yasuhiro Oe deixou o Partido Democrático do Japão e se juntou ao partido de Okawa. Em 21 de abril, Okawa foi nomeado presidente honorário do partido. Uma eleição para a Câmara dos Vereadores foi realizada em julho, onde nenhum candidato do partido venceu, e em dezembro, Yasuhiro Oe deixou o partido. Então, em 27 de dezembro de 2012, Okawa foi reconduzido como presidente do partido. Okawa era frequentemente acusado de ter sentimentos anti-coreanos, embora ele tenha negado isso. Ele também expressou crenças associadas ao revisionismo histórico no Japão, incluindo a ideia de que coreanos nunca foram forçados a trabalhar pelo Japão e que as mulheres de conforto também nunca foram obrigadas a trabalhar. Okawa afirmou que aqueles coreanos que apresentam histórias tristes décadas mais tarde foram arrancados de funerais chorosos e subornados para denegrir o nome do Japão. Mentiras estas que agora correm firmemente incorporadas na cultura coreana. Isso mostra o explícito sentimento fascista e anti-coreano de Okawa, visto que os crimes de guerra cometidos pelo Japão durante e no pós-Segunda Guerra Mundial já foram provados e possuem documentações longas e completas por historiadores de todo o mundo, principalmente em estudos acadêmicos da Coreia do Sul e da Coreia do Norte. O negacionismo histórico de Okawa também estava presente em suas falas públicas como político em seu partido. Ele afirmava que o massacre de Nanquim, ocorrido em 1937 na China, quando o exército de Hirohito cometeu assassinatos, estupros, saques e tortura contra civis chineses, nunca havia acontecido. Essas controversas declarações geraram indignação na comunidade chinesa do Japão e entre membros do Partido Comunista Chinês. Isso reacendeu debates sobre a falta de responsabilização do Japão por seus crimes cometidos de guerra nos territórios vizinhos do leste asiático. A Rap Science também lançou vídeos promocionais alegando que a Coreia do Norte e a República Popular da China estão planejando invadir e colonizar o Japão, após iniciarem uma guerra nuclear contra a nação. Essas alegações alimentaram a percepção de ameaça externa e têm o potencial de gerar medo e ansiedade entre o público japonês, reforçando a agenda política da organização. A Rap Science também vendeu vários
vacinas espirituais, alegando prevenir e curar o Covid-19, oferecendo bênçãos relacionadas à suposta cura do vírus, com custos variando entre 100 e 400 dólares. Além disso, venderam DVDs e CDs com temas das palestras de Ryu Rukawa sobre coronavírus, alegando aumentar a imunidade. Inicialmente, o grupo desafiou as diretrizes do distanciamento social, mas posteriormente fechou seu templo em Nova York e começou a administrar vacinas espirituais de maneira remota. No dia 28 de fevereiro de 2023, Ryu Rukawa foi hospitalizado após sentir fortes dores no peito e ser encontrado inconsciente em sua casa, falecendo no dia 2 de março de 2023, naquele mesmo ano, aos 66 anos. Ele aparentemente sofria de pressão alta e vinha com uma família de histórico enorme de doenças cardíacas. A morte de Ogawa impactou diretamente a Rap Science, cuja figura principal de culto e liderança havia desaparecido. Em uma pesquisa extensa para a realização desse vídeo, eu observei que os sites oficiais e os perfis de mídia da Rap Science não foram atualizados desde a morte de Ogawa, com exceção de alguns perfis responsáveis por algumas sedes no Brasil. Por exemplo, a sede do Rio de Janeiro, São Paulo e no Paraná continuam funcionando normalmente, conforme verificado nos horários de funcionamento no Google Maps. A trajetória da Rap Science sob liderança de Ryu Rukawa revela um retrato sombrio do potencial de manipulação e charlatanismo que pode se esconder sob a aparência de espiritualidade e religião. A seita, com suas alegações de poderes sobrenaturais e promessas de salvação, não apenas explorou a fé de seus seguidores, mas também se envolveu em práticas questionáveis e controversas, desde suas disputas com outras organizações até suas afirmações infundadas sobre política e saúde. A Rap Science tem demonstrado um comportamento que muitas vezes carece de integridade e responsabilidade moral. O caráter de Ogawa e da seita reflete uma dissimulação cruel, utilizando a crença e a esperança das pessoas para propósitos próprios, sem qualquer pudor. A morte de Ogawa deixou um legado de incerteza sobre o futuro da Rap Science, mas as lições sobre a natureza das seitas e a importância de uma abordagem crítica à espiritualidade permanecem evidentes.